Então, olá, nós vamos para mais uma aula, né, sobre equações, certo? Nós temos aí o seguinte exemplo, nós temos uma expressão, certo? E ele diz assim, descobre a peça que falta na expressão. Então, nós temos a seguinte expressão, menos 9 mais, está faltando um pedacinho aí que está solto, igual a menos 3. Então, qual seria o número, né, que colocado aí nessa expressão, daria como resultado menos 3? Então, a partir daí, nós iniciamos o nosso conteúdo que se chama equações, né? Nós já estudamos esse assunto, só que nós estudamos, né, como valor desconhecido na quarta série, no terceiro ano, né? Nós procuramos o valor desconhecido. Agora, propriamente, nós estudamos com o nome sendo como equações, certo? Então, vamos substituir o valor de cada peça no espaço em branco e verificar qual é a peça que torna a igualdade verdadeira. Então, vocês viram lá que tinha várias peças. Tem o menos 6, tem o 12, tem o 3, tem o 6, tem o 19 que está solto. Então, nós vamos testar para que número aí, colocando nesse espaço aí, vai dar igual a menos 3. Então, ele faz essa seguinte amostra aí. Então, nós temos menos 9, se colocar o mais 12... Sinais diferentes, nós sabemos que subtrai e repete sinal do maior. Então, não deu mais 3, é para dar menos 3. Então, daria mais 3, porque 12 positivo com menos 9, né? Daria mais 3 positivo, então não serve. Se eu colocasse o 3 no lugar, então menos 9 com mais 3 já daria menos 6, também não serve. É para dar menos 3. Menos 9 mais menos 6. Lembrando que faz jogo de sinal mais com menos, vai dar menos 6. Então, sinais iguais soma, então daria menos 15, também não serve. E menos 9 mais 6, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, no caso maior 9, ficaria menos 3. Então, o número que está faltando aí seria esse número 6. Então, resposta, a peça que falta é o número 6. Então, equações do primeiro grau, né, é uma forma de resolver problemas, né? Nós damos uma sentença matemática, um probleminha, e nós vamos procurar esse valor desconhecido, que nós chamamos de incógnita. Essa incógnita pode ser representada por qualquer letra do nosso alfabeto, certo? Vamos aí para o seguinte problema. A soma do dobro de um número com 5 é igual a 21. Determine o número. Então, ele diz a soma do dobro de um número. Eu não sei que número é esse. Então, eu vou representar com uma letra, certo? Com qualquer letra do nosso alfabeto. Se é o dobro, né? Então, 2 vezes x, por exemplo. Então, 2 vezes a incógnita, que é o valor desconhecido, 2a. Então, pode representar por qualquer letra do nosso alfabeto. Então, 2, que é o dobro, vezes alguma letra aí, que eu vou representar o valor desconhecido, somado, né? A soma, ele diz, com 5 é igual a 21. Então, que número seria esse? Que o dobro desse número, somado com 5, dá 21. Então, isso que nós estamos falando é um exemplo de equações, dessa sentença matemática, em que essa sentença matemática vai vir representada por letras, números e, sobretudo, uma igualdade, certo? Aí, o problema pode ser traduzido em linguagem matemática, né? Pela seguinte expressão, como eu tinha dito, 2x, vou representar esse x sendo um número que eu não conheço, é o dobro do número, mais 5 igual a 21. Então, a uma igualdade como esta, nós chamamos de equação, como eu havia dito. Então, uma equação, né, é uma igualdade, é uma expressão, certo? Mas nessa expressão, ela tem que vir letras, números e, sobretudo, uma igualdade. Lembrando que a equação representa um equilíbrio, certo? Entre dois termos, entre dois membros que nós chamamos. Então, nós temos aí a equação. É uma igualdade onde figuram uma ou mais letras que representam valores desconhecidos. Vocês estão vendo aí a balança? Porque a equação, né, ela representa igualdade. Ela vem da palavra de equilíbrio,
certo? Entre dois membros. A letra que representa o valor desconhecido chama-se incógnita, como eu já havia dito anteriormente, certo? Então, essa incógnita é o valor desconhecido, é a letra que eu estou procurando, né? Essa letra representa um valor que eu estou procurando. Na equação 2x mais 5 igual a 21, a incógnita, no caso, é o x, mas pode usar qualquer letra do nosso alfabeto. Geralmente se usa o x e se usa o y. Resolver uma equação. O que é resolver uma equação? É descobrir o valor ou valores que, colocados no lugar da incógnita, ou seja, colocados no lugar da letra, torna essa igualdade verdadeira. Cada um desses valores chama-se solução ou raiz da equação. Quando a gente acha o valor da incógnita, é porque a gente achou a solução, certo? Ao conjunto das soluções de uma equação chama-se conjunto de solução. Representa-se por S ou C.S. Não é? Mas isso aí é só uma forma mesmo de representar esse conjunto solução. Né? Para resolver uma equação, a gente poderia fazer aquilo que nós fizemos lá no início, né? E colocando números. Mas aí, quanto tempo a gente ia levar para encontrar a solução da equação? Então, pensando nisso, né? Foi dado uma forma de como resolver uma equação do primeiro grau. Qual será a solução dessa equação? 2x mais 5 igual a 21, que traduz o nosso problema. Então, mais uma vez aí, ele foi colocando, né, valores, colocou 6, colocou 7, como vocês estão vendo, 2 vezes 6, 12, 12 mais 5 não é 17. Ou é igual a 17, não é 21. 2 vezes 7, 14. 14 mais 5, 19. 2 vezes 8, 16. 16 mais 5, 21. Então, no caso, seria o 8. O dobro do número 8 mais 5 seria igual a 21, certo? Então, ele foi colocando aí valores. Mas nós vamos aprender na prática, né? Que eu digo, com exemplos práticos que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer para vocês verem como resolver uma equação do primeiro grau, sem ter que estar colocando vários valores para achar essa resposta aí. Numa equação, nós temos o seguinte, nós temos o primeiro membro, né? Nós chamamos de primeiro membro, que é tudo que fica antes da igualdade, e nós temos também o segundo membro, que é tudo que fica depois da igualdade. Então, no caso dessa equação, o primeiro membro seria 2x mais 5, porque está antes da igualdade. É como se a igualdade fosse o muro, né, que separa o primeiro membro do segundo membro. E no caso, o segundo membro seria o 21. Então, nós temos aí que 2x, 5 e 21 são os termos dessa equação, né? Repara que o termo 2x tem incógnita. Os termos 5 e 21 não têm incógnita, por isso são chamados de termos independentes. Então, nós vamos precisar lembrar disso, certo? Na hora de resolver a equação, né? Tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir e temos que lembrar que números com letras é uma coisa, né? E aqueles números que não vêm com letras são os termos independentes. Agora que você já sabe o que é a equação, o incógnita e os termos, né? Nós temos que praticar, certo? Então, tem um pequeno exercício aí que eu vou deixar para vocês fazerem mentalmente, certo? Considerando a equação 3x menos 1 igual a 4x mais 5 mais 2x, eu quero que vocês digam quem é a incógnita, quem é o primeiro membro, quem é o segundo membro, quem são os termos com incógnita e os termos do primeiro membro, certo? Isso eu quero que vocês me respondam agora. Digita aí no celular e vão mandar para mim agora, né? Bem rapidinho, certo? Na resolução, né? Nós temos aí a resposta, certo? Do que eu mandei. Mas aí vocês me respondam, viu? Nós temos aí, só para vocês conferirem aí, o gabarito, certo? E vamos para um próximo vídeo, e onde eu vou mostrar a vocês como resolver uma equação na prática, certo? Não precisando ter que colocar vários valores para achar a resposta. Então, vamos praticar e que nós vamos depois para as atividades.